Eu estou aqui com o Nelson Machado, professor de História. Olá, boa tarde. Boa tarde. Nós estamos aqui, né, comemorando os 83 anos da Revolução Constitucionalista de 1932. Então, nós inauguramos no dia 20 agora de junho a exposição com materiais relacionados à Revolução. Esses materiais, eles pertencem a dois colecionadores. É o Cláudio Senise, de São Paulo, e o Rodrigo Teles. Pertence a eles, né? Então, eles cederam esse material para a Prefeitura Municipal de Amparo e nós, então, inauguramos essa exposição para reviver aqueles momentos da Revolução, né? Que é um marco histórico na nossa história, na história paulista. 9 de julho é o dia da data magna de São Paulo. É o dia que nós vamos comemorar os 83 anos da Revolução Constitucionalista, né? Então, essa exposição visa reviver aquele episódio para que não seja esquecido. Tá? Então, nós temos aqui muitos materiais expostos, temos granadas, cantis, mochilas, uma série de materiais que os soldados usaram nesse episódio que se deu em 1932. A Revolução ela começou no dia 9 de julho, ela durou 72 dias, ela durou até 2 de outubro de 1932. Tá? E outra coisa que eu gostaria de estar falando, essa exposição ela vai até agora domingo, dia 5 de julho. No dia 9, 8h30 da manhã, nós teremos a comemoração, uma solenidade cívica militar, lá na Praça Monsenhor João Batista, Lisboa. Lá nós vamos comemorar, então, com grande pompa, né, esse dia, que, como eu falei, é o dia que marca a nossa história. É o dia da Revolução de 32, o marco histórico da história de São Paulo. Então nós teremos pela manhã, por volta de umas 6 horas da manhã, o disparo de 21 tiros de morteiro, às 6 da manhã. E depois, na sequência, então, nós temos esse evento que vai se desenrolar lá na Praça Monsenhor João Batista Lisboa, que é o Largo da Matriz. Tá? Então nós convidamos a população, convidamos as pessoas que gostam de saber mais da história, né, para que visitem a nossa exposição aqui e que também participem lá no dia 9 de julho dessa efeméride. Tá certo? Eu estou aqui com o senhor William Mascarenhas. Acertei? Acertou. Vamos contar um pouco dessa história? Sim, podemos contar. Bom, eu faço parte da Sociedade Veteranos de 32, MMDC, onde tem a sua sede no Obelisco de Ibirapuera, onde que é a casa dos revolucionários de 32, né? A causa de 32, ela vem de uma luta entre São Paulo para que Getúlio Vargas, em 1930, quando toma o poder, fazer a primeira Carta Constituinte do Brasil, onde não existia, né, a Carta Magna do Brasil. Então, as propagandas que vieram erradas fizeram com que eclodisse a Revolução no dia 9 de julho de 1932. Por quê? Pela que a sociedade paulista exigia a Carta Magna, né? A Carta da Constituição, a primeira Carta da Constituição brasileira. E a propaganda era que São Paulo queria se separar do resto do Brasil. Então houve esse conflito, que veio eclodir em 9 de julho de 1932. Mas a Revolução ela começa no dia 23 de maio de 1932. Por quê? Os estudantes brasileiros, os estudantes paulistas, né, da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, eles exigiam que Getúlio Vargas fizesse a proclamação da primeira Carta Magna do Brasil. Aí eles vieram marchando no Largo São Francisco, onde é a sede da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da USP, até a Rua Barão de Itapetininga, com a Praça da República. Ali existia o partido PPR, que era o partido do governo, né? Assim que eles se aproximaram, houve uma rajada de metralhadora, onde veio falecer Martins Miragaia Drauzio Camargo. E logo em seguida, em agosto melhor, morre o Azambuja, que não, como ele morreu dias depois, um mês depois, então ele não entra na composição do MMDC, que é Martins Miragaia Drauzio Camargo.
E aí veio o conflito armado, né? Onde as cidades, principalmente o túnel da Cantareira, que fica na divisa São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, ele foi um alvo das maiores batalhas, né? Onde as tropas conseguiram segurar a, a invasão do exército de Getúlio Vargas, né? E teve também as batalhas na cidade, hoje é a cidade Barão do Monte Alegre, que era onde que existia um morro onde barrou a entrada das tropas gaúchas, né? Então não veio, que era a parte de Buri, a parte de Itapetininga, então eles não conseguiram avançar direito para vir para São Paulo. E no dia 2 de outubro de 1932, São Paulo perde a Revolução, e a Revolução Armada. Mas em 1934 a gente comemora a data magna de onde veio a primeira Carta Constituinte, que ela chega em 1934. E eu vi que ele conhece bem a história, né? O senhor conhece bem a história. Um pouquinho. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de povo heróico brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. As tropas federais, né? Nós temos aqui a região, a Frente Mineira, do qual Amparo se encontrava nesse setor aqui, ó, Amparo. Itapira, Mojimirim, né? Então houveram muitos combates aqui, principalmente um combate violento em Eleutério, que é aqui próximo de Itapira. Os paulistas não conseguiram sustentar o fogo lá e começaram o retiro para Amparo. E aqui em Amparo, o comando da Revolução, eles queriam trazer as tropas que estavam nesse setor para Amparo, os vários batalhões, formar uma grande força aqui e tentar um contra-ataque às forças federais que avançavam. Mas não deu certo. Amparo acabou caindo na mão dos federais no dia 9 para 10 de setembro de 1932. Foram feitos muitos prisioneiros paulistas aqui em Amparo pelas forças federais, né? Tivemos em Amparo a presença do Benjamin Vargas, que era o irmão do Vargas, ele era um dos comandantes dos federais. Tivemos também o Eurico Gaspar Dutra, que na época ele era coronel. Alguns líderes do movimento de 32. Nós temos ao lado esquerdo aqui o Euclides Figueiredo, que é o pai do João Figueiredo, que foi presidente da República nos anos 70, em 78 até 83. Né? O pai dele foi um dos líderes do movimento revolucionário de 32. E aí no centro, esse daqui, é o Pedro de Toledo, que era o governador do estado na época, governador rebelde. Temos também aí, eu não sei indicar para você onde está, mas nós temos também o Padua Salles. O Padua Salles era um dos secretários aí do governo na época. E essa praça onde nós nos encontramos é em homenagem a ele, chama Padua Salles. Depois que terminou a Revolução, os líderes que aqui estão, eles foram exilados. Os militares foram presos, Euclides Figueiredo ficou preso. Muitos militares que conspiraram contra o governo de Vargas. E os líderes civis, eles foram exilados. Então, quando o Vargas tomou o poder em 1930, nós tínhamos a primeira Constituição Republicana de 1891. Então, quando se mudou a política aqui dentro do Brasil a partir de 30, seria necessário uma reforma constitucional. Vargas não fez isso. Ele fez de conta que não havia necessidade de fazer isso. Então, uma das causas dos paulistas se baterem foi uma nova Constituição para o país. Então, uma das causas da Revolução foi esse documento. E tinha outras causas, né? Mas a principal, por isso que recebeu o nome, Revolução Constitucionalista de 1932. Tudo aconteceu em 23 de maio. Houve uma grande manifestação em São Paulo, que está naquele painel, e
4 estudantes acabaram morrendo, o Martins, o Miragaia, Drauzio e Camargo, nessas manifestações que ocorreram contra o governo. Foi aberto um inquérito policial que aqui está. Esse inquérito ele foi aberto naquele dia que morreram os 4, e tem todas as causas da morte, tem todo gráfico, uma série de coisas, né? Esse documento, ele não é original, ele é uma cópia do inquérito policial que está lá no Tribunal de Justiça, lá de São Paulo. Então, o seu Senise conseguiu essa cópia desse documento. E aqui conta toda aquela passagem do 23 de maio, onde morreram Martins, o Miragaia, Drauzio, Camargo. Ela começou, na verdade, a revolta no dia 17 de fevereiro. Começaram muitas manifestações lá em São Paulo, né? Que coincidiu que essas manifestações duraram até maio. E em maio, no dia 23, foi que ocorreu esse episódio trágico para a nossa história, né? Do qual morreram esses 4 jovens. Tá? O Camargo, ele era de Amparo, ele nasceu em Amparo. Tá? Sobrinho do João Bellarmino, que dá nome à escola João Bellarmino. Morreu o Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo nesse dia. Morreu mais um, mas ele foi alvejado lá naquele dia, mas ele veio a falecer só em agosto. Por isso que ele não constou do MMDC aqui. Né? E a gente pode observar que teve a participação da mulher paulista também. As mulheres de São Paulo, elas arrecadavam fundos para a causa da guerra paulista, faziam roupas, preparavam alimentos, uma série de materiais que os paulistas que estavam em combate precisavam, encaminhavam para as trincheiras. Né? Então nós temos a figura feminina, a mulher paulista também participando do movimento ativamente. Tá? Foi um movimento de grande monta dentro da nossa história.